máquina a vapor. Quando o homem cria a primeira máquina a vapor, o homem ele rompe com a idade antiga e passa a pertencer à idade moderna. Agora, os grandes deslocamentos que duravam meses, que duravam anos, passariam a durar semanas. Os grandes trabalhos que se realizavam para transportar cargas agora seriam facilitados, porque agora nós temos um auxílio, nós temos uma máquina, e máquina não cansa. Ela executa vários e vários serviços sem cessar, contanto que você aplica uma pequena manutenção. A ideia de máquina que a gente vai ter aqui, ela é uma ideia bem rudimentar. Por exemplo, quando você fala de máquina térmica, imagine que você tem um componente que vai fornecer energia. A esse componente nós damos o nome de fonte quente. Temos uma máquina que vai executar determinada atividade. Essa máquina, que vai funcionar com base na combustão de gases, ela é chamada de máquina térmica. E essa máquina térmica ela tem uma função. Tem. Toda e qualquer máquina ela é programada, ela é projetada para executar determinada atividade. Atividade essa que aqui na física recebe o nome de trabalho. Porém, toda a energia que é fornecida deveria ser convertida para trabalho, correto? Seria muito bom se você fornecesse uma quantidade X de energia e toda aquela energia que foi fornecida fosse transformada integralmente em trabalho. Mas na prática isso não acontece. Na prática, infelizmente, nós temos a perda de uma parcela dessa energia. E essa parcela de energia, ela é perdida para uma garotinha chamada de fonte fria. Então, o funcionamento de uma máquina térmica dar-se-á desse modo. A fonte quente, ela vai produzir a energia necessária para ser fornecida à máquina. Então, aqui eu tenho uma transferência de energia, porque há uma diferença de temperatura entre a fonte quente e a máquina térmica. Nós temos aqui uma variação da energia. Essa energia é fornecida sendo parte da energia transformada em trabalho, enquanto a outra parte vai ser perdida para a fonte fria. Para que nós tenhamos uma máquina eficiente, faz-se necessário que a quantidade de trabalho seja superior à quantidade de calor da fonte fria. Porque lembre-se, a quantidade de calor da fonte fria diz respeito à perda de energia. E máquina eficiente é aquela que perde pouca energia e aproveita muita energia, certo? Essa é a ideia de eficiência, que aqui na física recebe um nome de rendimento. O sonho dos grandes industriais, dos grandes cientistas, era projetar uma máquina térmica cujo rendimento fosse 100%. Ou seja, com um rendimento que pegasse toda a energia produzida pela fonte quente e transformasse integralmente em trabalho. Porém, na prática, foi percebido que isso era impossível. Com certeza, vocês que passaram pelo ensino médio ouviram falar alguma vez no vaso de Dewar. Sabem o que é isso? Nome popular, garrafa térmica. O vaso de Dewar,
a garrafa térmica, quando ela foi criada, quando ela foi proposta, James Dewey, o britânico que criou essa garrafa, esse vaso, ele tinha conhecimento dos processos de transformação do calor. São 3, né? Ele criou sistemas, uma forma com que cada processo de transmissão do calor fosse barrado. Por exemplo, ele pensou em fazer um vácuo entre as paredes de vidro da garrafa térmica. Motivo: se ele fizesse um vácuo entre as paredes, ele iria impedir que houvesse troca de calor por condução. Quando você colocasse o fluido quente dentro da garrafa, por exemplo, haveria um aquecimento das paredes. Essa parede, estando em contato com a parede externa, faria a troca de calor por condução, já que condução só ocorre indispensavelmente pelo contato térmico. Se não houver contato, não ocorre condução. Então, o vácuo entre as paredes era para você barrar a condução. Teve a ideia de transformar os vidros das paredes externas da garrafa em espelhos. Eram paredes de vidro espelhadas. Justamente para quê? Existe alguma forma de você aprisionar a radiação? Até existe. Se você tiver uma caixa de chumbo, correto? E não é toda radiação que se aprisiona. Mas qual é a maneira mais interessante de você banir radiação? É através da reflexão. Então, se você refletir a radiação, ela volta para o seu local de origem. Então, o que é que ia acontecer? A onda eletromagnética viria, penetraria o material da garrafa, mas iria encontrar um espelho. E com isso ela seria devolvida. Não entrando em contato com o fluido, não havendo troca de calor por irradiação. Então, as paredes de vidro iriam banir a irradiação térmica. E ele utilizou uma tampa feita de material isolante. O que é que essa tampa faz? No caso dos fluidos quentes, ela vai evitar que o ar quente, que é menos denso, suba, escape da garrafa, deixando um local de baixa pressão para ser ocupado pelo ar frio. Tanto que se você deixar a garrafa térmica, pode ser da marca que for, estampada, pode ser a marca mais eficiente que for, você vai ter uma redução no tempo de conservação do líquido que está. Então, a tampa da garrafa barra a convecção. Professor, então se tem um componente para barrar cada processo de transmissão do calor, por que é que a temperatura não fica perpétua? Por que é que ela não fica para sempre constante? Porque não existe um sistema perfeito hermeticamente. O ambiente, ele sempre se encarrega de roubar parte da energia. Então, sempre, independente de qual seja a máquina, da tecnologia que ela tenha, do valor que ela custe, você não consegue fazer um motor de rendimento 100%. Não existe forma de você barrar completamente o ambiente. Aí, o que foi que um físico francês chamado Sadi Carnot pensou? Ele pensou numa máquina teórica. Máquina ideal. Teórica. Convecção, você tem a ocorrência em fluidos, que são fluidos, líquidos ou gases, sempre fluidos. Esse processo se dá da seguinte maneira. Você tem aqui um recipiente, aqui você tem água, por exemplo. Aí você coloca o recipiente em contato com a fonte térmica. Certo? O que é que vai acontecer? Essa porção de água que está mais próxima da chama, ela vai se aquecer primeiro. Então, essas moléculas aqui elas vão ter uma elevação de temperatura. Enquanto as moléculas que estão aqui na parte superior vão demorar um pouco mais, vão custar um pouco mais
a serem aquecidas. Aí, ó, isso vai implicar em quê? Temperatura aumenta o nível de vibração molecular. Então, temperatura elevada, grande vibração molecular. As moléculas ficam mais espaçadas. Quando você fala de densidade, você tem que ela é a massa sobre o volume, correto? E qual é a relação entre densidade e volume? Quanto maior for o volume, menor é a densidade. O que é que vai acontecer? Essas moléculas do fluido, elas vão se espalhar mais, vão ocupar um volume maior, ficando menos densas. Tudo aquilo que é menos denso tem uma tendência de subir. E tudo aquilo que é mais denso tem uma tendência de descer. Acontece uma alternância de posição entre as regiões do fluido que apresentam diferentes temperaturas e diferentes densidades. Essa alternância de posição é chamada de corrente de convecção. Então, corrente de convecção, troca de posição entre as regiões do fluido que apresentam diferentes densidades. O que é quente sobe e o que é frio desce. E essa alternância de posição dura, né, ocorre até que você tenha todo o aquecimento do fluido, o equilíbrio térmico. Beleza? Isso explica por que é que nas geladeiras convencionais, que são monomotoras, um único motor, o congelador fica na parte de cima e a geladeira fica na parte de baixo. Porque no congelador tem ar frio, que é denso. Ele desce, fazendo com que o ar quente que aqui está suba. Explica também por que é que o ar condicionado tem que ficar próximo ao teto e o aquecedor próximo ao piso. Justamente porque o que é quente sobe, o que é frio desce. Tópico certo de prova. Qualquer prova. Excelente pergunta. Todo e qualquer fluxo de calor, ele acontece necessariamente de onde para onde? Da região de maior temperatura para a região de menor temperatura. Da região mais quente para a região mais fria. É assim que a máquina térmica funciona. A fonte quente fornece energia, a máquina térmica opera, aí eu preciso conhecer o ciclo que a máquina tem. Dependendo da quantidade de ciclos que ela tenha, ela executa um dado trabalho e perde a outra parcela de energia para a fonte fria. A máquina frigorífica é o contrário. Na máquina frigorífica, ao invés do calor sair espontaneamente da fonte quente para a fonte fria, ele sai da fonte fria para a fonte quente. É um processo não espontâneo. Por isso que do ar-condicionado, ao invés de você sentir a saída de ar quente, você sente a saída de ar frio. É um processo provocado. Ele não é espontâneo, ele é inverso. Então, a máquina térmica, ela realiza trabalho. E a máquina frigorífica sofre trabalho. Essa é a diferença. Lá fora tem uma máquina chamada de condensadora, certo? O que é que a condensadora faz? O ventilador gira, capta o ar que está lá fora. O ar vai entrar pela tubulação, chegando até compressor. O que é que o compressor faz? Literalmente, ele comprime, ele espreme o ar. O intuito de se comprimir o ar, retirar a umidade. Olha como a coisa faz sentido. Umidade tem relação com a água. E a água é um excelente equilibrador térmico. Por quê? Porque a água, devido ao seu alto calor específico e à sua alta capacidade térmica, absorve grande quantidade de calor, de energia, sem sofrer grandes variações de temperatura. Então, ela consegue reter muita energia.
Então, o que é que a condensadora faz? Comprime o ar para tirar a umidade dele. Por isso que lá fora fica uma mangueira pingando água. Aquela água que você vê pingando é nada mais, nada menos do que a umidade do ar sendo retirada. Quando a umidade do ar é retirada, esse ar fica rarefeito. E aí ele passa por uma serpentina, atualmente são de cobre, as máquinas, por uma serpentina de cobre, em que ele vai receber as cargas do gás refrigerante. Aí o gás se encarrega de reduzir a temperatura do ar e joga esse ar para dentro da sala. Era o CFC, né? Hoje em dia, hoje em dia ele está abolido, justamente por conta do Pacto do Meio Ambiente, né? Então, desde 2009, que os CFCs, né, os clorofluorcarbonetos, estão fora do mercado. Hoje, os gases refrigerantes, eles não são nocivos, certo? São gases mais a menos. Só teve um pequeno problema, né? O CFC, ele era altamente barato. Então, você, por exemplo, quem tinha ar-condicionado até os anos 2012, 2013, quando a legislação não ficou tão dura, né, contra a venda de CFCs, pagava R$ 30, R$ 20 numa manutenção de ar-condicionado. Né? Porque você, a cada 6 meses, tem que dar uma limpeza. Aí, se acontece um furo e tal, você vai lá e dá uma recarga de gás, né? Recarga de gás custava uns R$ 30, 20 no máximo. Hoje, qualquer recarga de gás, por mais arcaico que seja o modelo, ela é em torno de R$ 90. Né? Então, o preço subiu bastante. Por quê? É uma tecnologia melhor para o meio ambiente, mas ela é mais cara para ser produzida. Para a indústria é uma boa, né? Eles ganham mais, mas para a gente consumidor se tornou um pouco pior. Né? A saída do CFC. Beleza? Não que eu esteja defendendo, né? Logicamente, né? O ambiente tem que se prevalecer. Mas pesou, né? Pronto. Mesmo toda. Até motor de carro. Como é que esses gases eles funcionam, né? Existe um sistema chamado de arrefecimento. Você vai ver que o seu livro é para ele trazer, né? O chamado ciclo de Otto. Aqui. Pronto. Ciclo de Otto é o ciclo do motor comum. Nós temos o ciclo de Otto e temos o ciclo de diesel. São os dois ciclos que existem. Toda máquina térmica ou frigorífica, ela precisa de um sistema de arrefecimento. Traduzido, um sistema de resfriamento. Esse resfriamento se dá através de, no caso de motores, fluidos que possuem uma altíssima capacidade térmica. O que acontece? O fluido ele circula pelo interior do motor, absorvendo grande parte da energia térmica e não sofrendo variação de temperatura. É o que acontece com esse gás. Esse gás ele se une ao ar atmosférico, retirando todo o resto de energia térmica que ele possa ter, fornecendo um ar frio. Ah, termoelétrica e a nuclear também. Maravilha. É por isso que toda usina nuclear, ou termonuclear, chame como quiser, ela tem que ser construída próximas a rios ou mares. Né? É uma energia, por incrível que pareça, limpa, não causa impactos ambientais, certo? Baixíssimos. Em relação à usina hidrelétrica, por exemplo, ela causa muito menos dano. Só tem um pequeno problema. Um acidente nuclear provoca a dizimação de centenas de pessoas, tornando, por exemplo, o entorno do local inabitável. Qualquer tipo de vida é abolida, né, daquele entorno ali. E o outro problema, o interior de um reator nuclear ele é muito quente.
temperaturas altíssimas, obrigando um sistema de arrefecimento através da água. Então, a água tem que circular, certo? Para poder resfriar o reator. E o grande caos, né, que ela pode causar, quando essa água quente ela é devolvida ao rio ou à represa a qual ela foi construída, a elevação da temperatura provoca rápida evaporação do oxigênio. Aí mata, né, a biodiversidade do local. Tem esse pequeno problema. E o segundo, né, o descarte do lixo nuclear. Brasil, por exemplo, para quem não sabe, tem um complexo nuclear. Complexo de Angra, né? Angra 1, 2 e 3 no Rio de Janeiro. Lá existem piscinas gigantescas. Enormes piscinas em que eles pegam as pastilhas de urânio, né, que é o material mais usado no caso do Brasil, colocam dentro de alguns galões, alguns recipientes, e mergulham os recipientes em grandes piscinões, cobrindo-os, né, com uma capa de chumbo, para evitar que a radiação escape. Aí depois de muito tempo, né, mandam-se expedições para o espaço. O lixo é literalmente solto no espaço. O descarte é feito no espaço. Então tem esse pequeno problema. O que se fazer, né, com o lixo nuclear? O maior país produtor de energia nuclear é a França. A França, ela vende os restos das usinas nucleares, né? Em especial para a Rússia. A Rússia faz o enriquecimento desse material, enriquece o material novamente, né? Para construir armas. Então, essa é a relação comercial entre a França e a Rússia, né? A França usa mais de 80% da sua matriz nuclear e os dejetos nucleares a Rússia se encarrega de comprar, né? Aí enriquece os dejetos e consegue produzir armas, né? Infelizmente. Faz parte da ciência. Mas essa máquina ideal, né? Essa máquina teórica de Carnot, que foi que o Carnot imaginou? Algo similar ao que o James Dewar pensou. Se eu conseguir barrar as trocas de energia, eu vou conseguir obter um rendimento de 100%. É muito óbvio. Só acontece perda de rendimento na minha máquina se houver fonte fria. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou abolir a fonte fria. Só existem dois processos de transformação gasosa que não permitem a variação de temperatura. Façam essa noite de terça-feira mais feliz. Que processos são esses? Quais são as duas transformações gasosas que não permitem a variação de energia interna, que não permitem a variação de temperatura? Não. Opa, a primeira é isotérmica, a segunda é pressão. Olha aí, rapaz. Maravilha, perfeito. Dois ciclos isotérmicos, dois ciclos adiabáticos. Foi isso que Sade Carnot pensou para fazer a máquina ideal. Se a minha máquina operar em 4 tempos, 2 isotérmicos e 2 adiabáticos, não vai ter troca com o meio externo. Não havendo troca com o meio externo, o meu rendimento vai passar a ser de 100%. Essa era a ideia que o Carnot tinha, né? Porque entenda, toda máquina térmica tem o seu rendimento, que é a letra N, é a quantidade de trabalho que essa máquina produz em razão da energia que ela recebe. No caso, ela recebe a energia através da fonte quente, chamamos a energia recebida de calor da fonte quente. Carnot percebeu que, sendo a minha máquina de rendimento 100%, 100% equivale a quanto matematicamente falando? 1. Então, o meu rendimento é 100%. Pegando uma máquina real, eu teria isso daqui. 1 menos o trabalho que a máquina consegue produzir sobre a quantidade de calor da fonte
quente. Mas, para saber a quantidade de trabalho, pense comigo. Vamos fazer uma analogia aqui. Olha como a coisa é fácil. Como não precisa de decoreba. Me diz uma coisa. Desses 1, 2, 3, 4 termos que aqui estão, qual é o termo que tem a energia total do sistema? A fonte quente. Então, aqui a quantidade de calor total. Correto? Para saber a quantidade de trabalho que essa máquina térmica consegue realizar, basta que eu saiba o quê? Basta que eu tenha o trabalho sendo a quantidade de calor total menos o quanto eu perco. Se eu tirar o quanto eu perco, eu tenho o quanto eu posso aproveitar. Joga essa ideia aqui. E aí você pode obter que o rendimento ele é 1 menos o calor da fonte quente menos o calor da fonte fria. Isso aqui sobre o calor da fonte quente. 90% das questões de máquinas térmicas saem por essa razão aqui. Aí, como o Carnot ele não permitia que houvesse variação de temperatura, para que não haja variação de temperatura, qual é a grandeza que não pode existir? Qual é a grandeza que só existe enquanto há diferença de temperatura? Tem uma grandeza que, se as temperaturas forem iguais, se houver equilíbrio térmico, ela some, ela desaparece. Qual é? Não. O que é que dura até o equilíbrio térmico? O calor. O calor só dura até você alcançar o equilíbrio térmico. Então, calor é uma grandeza. Calor é uma grandeza. Então, se nós temos... Porque o que é grandeza? É tudo aquilo que pode ser medido. Eu não meço calor? Sim. Calorímetro. Eu meço o calor não só através do calorímetro, mas eu consigo atribuir um número e uma unidade de medida para ele. Então, se eu atribuo um número e uma unidade de medida, eu estou medindo o calor. Sim. Ele é escalar. Não. Não tem calor. Não. Aí é que tá. Ter calor é totalmente errado. Porque o calor ele é apenas uma passagem de energia. O que você está fazendo aqui é uma conversão de energia. Esse ato aqui, ó. Esse ato aqui é atritar as mãos. Atrito é energia mecânica. Eu estou fazendo a conversão da energia mecânica em energia térmica. É muito fácil. Eu estou fazendo a conversão da energia mecânica em energia térmica. Não estou produzindo calor, a não ser que eu faça isso aqui, bem muito, esfregue a mão e aproxime de alguém. Aí a energia vai irradiar para essa pessoa. Aí isso aqui é calor. Pronto, aí essa parte de se precisar a quantidade, eu precisaria estar dentro de um sistema totalmente isolado com 2 termômetros. Que aí eu veria a minha temperatura e a temperatura dela. Quando as temperaturas entrassem em equilíbrio térmico, o calorímetro, que é o instrumento que estuda as trocas de calor, iria me dizer a quantidade de calor sensível que foi passada de mim para ela. Isso, maravilha. Certo? Então, o instrumento que se faz a aferição das trocas de calor é o calorímetro. Para não estender muito, fazer questão, né? 8h15 já. Ó. Não, vamos fazer já já. Ó, o rendimento para Carnot não trabalha com quantidade de calor. Trabalha com temperatura. Essa é a grande diferença.
E outra, pelo amor de Deus, eu falei isso aqui umas 10 vezes na última aula. Eu não admito que você erre mais isso. Não se trabalha temperatura em termodinâmica que não seja em maravilha. Kelvin. Esqueça as outras escalas. Elas não existem para termodinâmica. Então, todas as temperaturas em Kelvin. Aí, você pode jogar essa ideia aqui e dizer que o rendimento de uma máquina de Carnot, ele pode ser 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. É assim que se calcula o rendimento de uma máquina de Carnot. Beleza? Essa é a ideia de rendimento para Carnot. Não se trabalha com quantidade de calor, apenas se trabalha com temperatura. Essa é a única diferença que existe. Tá tranquilo? Tá de boa? Sim, porque Carnot trabalha com transformações adiabáticas. E qual é a definição de transformação adiabática? Transformação que acontece com grande velocidade de reação. Devido à alta velocidade, ela não fornece espaço de tempo para a troca de calor. É o que explica por que quando você pega, por exemplo, um tubo de qualquer aerosol, seja ele desodorante, seja ele inseticida, e você pressiona quando ele já está próximo ao fim, ao pegar no corpo do tubo, você sente que ele está frio, porque ele não tem tempo de trocar calor com o ambiente. Então ele consome a própria energia para poder sofrer expansão e escapar pela válvula. Certo? Aqui, a temperatura da fonte fria, assim como o calor da fonte fria, aparece na parte de cima, porque para saber o quanto de trabalho eu tenho, eu retiro o que eu perco daquilo que eu ganho. Então, o que é que eu perco? A parte fria. O que é que eu ganho? A parte quente. Esse valor sempre vai ser maior do que esse valor. Por isso que ele fica na parte de baixo, porque aqui é o total. Certo? Se eu colocar ele na parte de cima, eu vou ter uma incoerência. Eu vou ter uma fonte fria maior do que uma fonte quente. Como é que pode um negócio desse? Entendeu? Na mesma coisa. O que muda vai ser só o sinal do trabalho. É que ao invés desse menos aparecer, vai ser um mais. Né? A máquina vai sofrer, entre aspas, o trabalho. Enquanto aqui ela vai realizar. Tranquilo? Vamos ver como é que isso daí pode surgir numa questão. Essa primeira aqui, propostas. Imagine o motor de um automóvel funcionando em marcha lenta. Se uma pessoa resolver vedar o escapamento desse automóvel, interessante. Olha a física do dia a dia. Aí serve para mulheres e homens. Alguém aqui já ouviu falar alguma vez numa válvula chamada válvula lambda do motor de um carro? Nunca? Os carros modernos, né? Eles são carros que possuem motor de injeção eletrônica. Existe uma válvula que é a válvula responsável pela verificação, pela medição da quantidade de oxigênio que é liberada pelo motor. O que é que acontece? Quando a válvula percebe que o motor está liberando uma quantidade de oxigênio inferior àquela que ele deveria liberar, a válvula desarma, fazendo com que o motor desligue. É uma medida de segurança. Por quê? Se está liberando menos oxigênio do que deveria, o oxigênio ele é um excelente comburente. Ele é um estimulador da combustão.
Se eu tenho uma grande quantidade de oxigênio dentro do motor, eu estou propiciando a combustão. E a combustão é elevação de temperatura. Se eu tenho uma elevação muito brusca de temperatura dentro do motor, eu provoco a fundição. A fundição é o popular termo bateu o motor. Então, isso totalmente derrete. O metal do motor funde. Então, o processo de você bater o motor é quando o metal, chama-se de cabeçote, né? Quando os cabeçotes do motor derretem, eles fundem um com o outro. E aí, derretimento do motor causa a inutilização. Bate-se o motor. Vários. Esse é um deles. Sim. Aí é onde eu vou chegar. Ó, essa válvula, ela desarma, fazendo com que o motor automaticamente desligue. Então o carro ele não pega mais. Você tem que levar numa oficina para o especialista ver e corrigir a falha. Segundo ponto. A máquina térmica, ela precisa de uma fonte fria. O motor é uma máquina térmica. Então, o motor do carro, ele entende que ele precisa de um escapamento. Justamente para quê? Para fazer com que o ar quente saia para a fonte fria, que no caso é quem? O ambiente. Quando você tapa o escapamento, você está retirando a fonte fria da máquina térmica. Ela vai funcionar? Não. Aí o motor vai desligar, porque ele está sentindo a ausência da fonte fria. Essa daí é a ideia teórica, né? Na prática, ele funciona. Ele vai funcionar até o carro dar o prego. Porque se você andar com o escapamento vedado, vai acontecer o que na prática a gente chama de válvula lambda. Ela vai perceber que não está tendo o escape de oxigênio necessário, a temperatura vai subir muito e o carro vai dar o prego. O que tu falou aí de outras causas, né, que pode provocar o processo de fundição do motor. Uma outra coisa comum é um dos pistões do motor sofrer ranhuras, rachaduras. Isso acontece pelo próprio desgaste do tempo. Então você tem 4 cilindros: o admissão, o partida, o combustão e o escape. Se você olhar aqui pelo ciclo Otto, ele diz tudinho, né? É para ele dizer, pelo menos, né? É para ele mostrar como é que funcionam os 4 tempos, ó. Então aqui você tem a admissão, você tem aqui, ó, que é a parte de partida, né? A parte de compressão. Você tem a combustão e você tem o escapamento, que é a exaustão. O que acontece? Em um desses cilindros, você tem água circulando. A água associada aos outros fluidos arrefecedores provocam a refrigeração do motor. Quando acontece uma ranhura, por exemplo, no cilindro da água, faz com que a água penetre o cilindro do combustível. E aí causa dano, você vai afogar o motor. Certo? Então, quando você tem a mistura de substâncias ou combustível errado, por exemplo, tu tem um carro a diesel e abastece o carro a gasolina, você vai acabar com o motor. Porque são ciclos diferentes. O ciclo Otto, ele é um ciclo que precisa de uma faísca para funcionar. O diesel não. O diesel já é direto na partida, porque ele é um óleo. A gasolina, ela é sólida. O que provoca a combustão do motor não é o líquido da gasolina, é o N-octano, o componente sólido. Por isso que pessoas inteligentes jamais devem abastecer o carro nas horas mais quentes do dia, porque você vai comprar gasolina dilatada. Você vai comprar mais álcool por litro do que gasolina. Resultado disso, você vai ter uma evaporação mais rápida do combustível, certo? Então você tem vários fatores que podem provocar o processo de desgaste do motor.
Mas o que para termodinâmica serve é esse. É que quando você veda a passagem do escapamento para o ambiente, você retira da máquina térmica a fonte fria, fazendo com que a máquina não funcione. Não existe máquina térmica sem fonte fria. Certo? Então, a razão teórica, segundo o que acredita a termodinâmica, segundo o que ela prega, é isso. Aí aqui ele diz, ó. Se uma pessoa resolver vedar o escapamento desse automóvel, letra A, o motor vai parar de funcionar. Verdade. De acordo com o princípio da termodinâmica, faltará uma fonte fria. Perfeito. Letra A, resposta correta. Vamos ver por que as outras são erradas. A B diz, o motor vai parar de funcionar. Verdade. De acordo com o princípio da entropia, os gases voltarão para o sistema de injeção. Tem nada a ver. Nada a ver. Alguém sabe o que é entropia? Aumento da desordem molecular de um sistema. Maravilha. Quando falamos de entropia, a variação de entropia ΔS, ela se dá pela quantidade de energia que o sistema possui em função da sua temperatura. Então, para o nível de desordem ser muito grande, nós precisamos de uma grande quantidade de energia dentro de uma dada variação de temperatura. Não tem nada a ver com o motor. Entropia é uma coisa totalmente diferente. Agora, esse lance de voltar para a injeção, tudo bem que aqui ninguém vai fazer mecânica de engenharia mecânica, acredito eu, né? Mas se for fazer, vai estudar essa parte lá. É justamente essa válvula que eu falei, a válvula lâmbica, que age no sistema de injeção. Ela desliga, fazendo com que o sistema de injeção pare e o carro não funciona. É uma medida de segurança. Isso acontece por quê? Porque o oxigênio voltou e ela percebeu que tinha mais oxigênio do que poderia dentro do motor. Então, não fosse a entropia, tecnicamente estaria perfeita a resposta. O que é que o C fala aqui? Nada irá acontecer. De cara já tá falso, né? Pelo amor de Deus. Aí D, nada irá acontecer, não vou ler também. E o E, haverá um brusco aumento na frequência de giro do motor, de acordo com o princípio da conservação do momento angular. Galera, se o carro está em marcha lenta, não tem como eu ter um aumento no giro do motor. O giro do motor só acontece em marcha rápida, né? Então você vai ali para 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 rotações por minuto, né? Então ali é que você vai ter na marcha rápida aumento no giro do motor. Essa parte totalmente errada. O que é que a 2 nos fala aqui, ó? Momento angular. Existe o momento angular e existe o momentum angular. Não. Momento angular e momentum angular, com UM. O momento angular é o torque. É isso que ele fala aqui. E o que é o torque? É o produto da força pela distância. Torque é a força que o motor possui. Certo? Não tem nada a ver com isso, não. Aí, o momento angular é o momento de inércia. É a quantidade de movimento. Isso. Que acontece como momento angular ou momento linear. Certo? 2. A moto é um meio de transporte cada vez mais preferível, questão da URCA, pela população da região do Cariri, apesar de seus riscos, principalmente por ser considerada mais econômica em relação ao consumo de combustíveis fósseis, como a gasolina. Em relação à explicação científica no campo da termodinâmica sobre o funcionamento de um motor de combustão interna da moto, marque a alternativa aceita na linguagem científica. A. Todo o calor produzido pela gasolina
é transformado em energia mecânica para movimentar as rodas. Pelo amor de Deus, né? Calor produzido pela gasolina tem condições. Na gasolina é combustão. Então, letra A, falsa. B. O motor de uma moto é considerado uma máquina térmica. E somente uma parte do calor gerado é convertido em trabalho mecânico. Perfeito. Perfeito. Parte é convertida em trabalho, parte vai para a fonte fria. C. O que está errado? O fluxo de calor no motor a combustão interna da moto sempre flui da estrutura mais fria para a estrutura mais quente. Só se a moto fosse uma geladeira, né? Fosse uma máquina frigorífica, para ter a ocorrência, né, do sistema inverso. Então, a máquina térmica flui da parte mais quente para a parte mais fria, e não o contrário. D. O rendimento do motor de uma moto pode ser encontrada pela divisão entre a temperatura fria e a temperatura quente. Só se fosse uma moto de Carnot. Então não existe uma moto de Carnot. Então como é que você pode encontrar o rendimento de uma moto? Trabalho que ela executa sobre a energia que ela recebe. É uma máquina real, não é uma máquina teórica. A letra D é falso. E a troca de óleo periodicamente garante a eficiência total do funcionamento do motor a combustão interna da moto. Tá certo, mas tá com a questão, né? A questão não pergunta nada a ver sobre isso, está falando sobre a combustão interna. Então, letra B é a resposta correta da questão 2. Perceba que a URCA ela sempre traz um item que ele é coeso com a realidade, mas não tem relação nenhuma com a questão, né? Isso é chamado distrator. É o item que vai causar confusão no indivíduo, porque o cara vai ler o item, parece que está certo, mas ele não atende àquilo que o comando da questão deseja que você execute, né? Então aqui a letra B, né? Nesse caso, do teu caso ela era a letra D, né? Daquela questão. Terceira, uma máquina de Carnot tem rendimento, escola naval, deve ser boa. Uma máquina de Carnot tem rendimento médio diurno. N0 igual a 0,6, 60%, né? No período noturno, as fontes quente e fria têm suas temperaturas reduzidas para a metade e para 3/4 da temperatura média diurna, respectivamente. Se o rendimento noturno é N1, qual a variação percentual N1, N0 sobre N0 vezes 100 do rendimento dessa máquina de Carnot? Vamos lá. Vamos organizar aqui os dados da questão. Não se resolve questão de cálculo sem se trabalhar com os dados da questão. Então, o que foi que ele te forneceu aqui de informações? A máquina ela tem um rendimento diurno, ou seja, de 2 turnos. E ele fala aí que o rendimento N0, o rendimento diurno, ele é 0,6. Correto? E para o rendimento diurno, nós temos uma temperatura da fonte fria, que eu não sei quanto é que vale, e nós temos uma temperatura da fonte quente, que eu também não sei quanto é que vale. Então, chamaria aqui de TF, temperatura da fonte fria, e TQ, temperatura da fonte quente. Beleza? O que foi que ele disse? Passando para o período noturno, o rendimento passa a ser N1. Correto? E houve aí uma variação nas temperaturas. Por exemplo, a temperatura da fonte fria no período noturno, eu chamarei de TF'. E ele fala que a temperatura da fonte fria no período noturno equivale a 3/4, não é isso? Ou é meio? 3/4, né? A fonte fria.
Então é 3/4. Se for respectivamente, é 3/4. Então, a temperatura da fonte fria equivale a 3/4 da temperatura da fonte fria diurna. Enquanto a temperatura da fonte quente equivale a metade, né? Equivale a metade da temperatura da fonte quente do período diurno. É isso? Então, 3/4 de TF e TQ sobre 2. Beleza, beleza, beleza. Meus amores, vamos calcular aqui o que ele deseja, né? Vamos pensar. Raciocínio aqui comigo. Aqui no passo 1 da questão, podemos escrever a relação para o rendimento noturno da seguinte maneira. Para uma máquina de Carnot, o rendimento ele é dado como sendo 1, correto? Menos a temperatura da fonte fria, como é noturno, aqui é TF, linha, sobre a temperatura da fonte quente, como é noturno, aqui vai ser TQ, linha. Correto? Então, N1 vai ser 1 menos. Nós temos relações para a temperatura da fonte fria do período noturno e para a temperatura da fonte quente do período noturno. Se temos relações, podemos substituir. Portanto, TF' equivale a 3/4 de TF. Substitua. 3/4 de TF. Ok? Dando para enxergar daí, tá? O laranja. Tá conseguindo ver daí? Isso aqui dividido pela temperatura da fonte quente do período noturno, que é TQ'. E TQ' equivale a TQ sobre 2. Então, eu posso colocar aqui TQ dividido por 2. Beleza, beleza. Aqui eu tenho uma divisão de duas frações, correto? Então, eu posso colocar assim, ó. N1 é igual a 1 menos. Divisão de duas frações. Eu conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, fica 3/4 de TF. Isso aqui que multiplica. Quem é o inverso da segunda? 2 sobre TQ. Até aqui de boa? Tranquilo? Maravilha. Meus filhos, pensem comigo aqui, ó. 2 no meu numerador. 4 no meu denominador. Eu posso simplificá-los. E aí eu tenho, ó, N1 igual a 1 menos 3 sobre 2 que multiplica TF. Isso aqui que multiplica 1 sobre TQ. Correto? Traz esse rapazinho aqui para cima e vamos continuar. Então, ó, N1, que é o meu rendimento noturno, ele vai ser 1 menos 3TF vezes 1 de cabeça. 3TF. Então, eu boto aqui 3TF.
dividido por 2 T Q. Correto? Agora, vamos raciocinar. Guarda essa relação aqui. Guarda essa relação aqui. Eu gosto das escolas militares por isso, porque elas induzem o camarada a raciocinar. Ó, percebe que o rendimento noturno ele ficou em função das temperaturas diurnas, correto? Então, o N1 ele ficou em função de TF e ele ficou em função de TQ. Não mais em função de TF' e em função de TQ'. Tá vendo que houve mudança? E a questão nos deu um dado. Ela nos deu uma informação dizendo que o rendimento diurno equivale a 60%, que é 0,6. Então, vamos fazer aqui uma pequena aspas para o rendimento diurno temos. Meus amores, como a máquina ela é de Carnot, correto? O rendimento diurno ele vai ser dado assim, ó. N0 é 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Correto? E o meu rendimento diurno, ele vale quanto? Substitua. Eu posso escrever 0,6 igual a 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Ó, menos TF sobre TQ, eu mudo de membro invertendo a operação. Negativo passa para cá, positivo. O 0,6 positivo passa para cá, negativo. Aí eu obtenho o quê? Ó? Que TF dividido por TQ é igual a 1 menos 0,6. Correto? Portanto, obtemos que TF sobre TQ é igual a 0,4. 1 menos 0,6 é 0,4. Ó, me diz uma coisa. Esse é o valor da razão TF sobre TQ. Eu vou chamar isso aqui de razão 2 e isso aqui de razão 1. Vocês estão percebendo, vocês estão notando que esse fator TF sobre TQ tá bem aqui, ó. Ele tá bem aqui. Então, ó, no próximo passo da questão, substituindo dois em temos 2 pontos. Em 1, meus caros, vai ser 1 menos 3 meios. Isso aqui que multiplica. TF sobre TQ vale quanto? Então eu boto aqui, ó, 0,4. Concorda comigo que eu posso simplificar o 0,4 por 2? Posso, né? E aí eu obtenho, ó, N1
igual a 1 menos 3 que multiplica 0,4 por 2, 0,2. E 2 por 2, 1. E aí eu obtenho que o rendimento noturno, N1, é 1 menos 3 que multiplica 0,2, 0,6. Portanto, o rendimento N1, ele é 0,4, que corresponde a 40%. Mas não é o rendimento N1 que ele quer. Ele quer saber o quê? Ele deu uma expressão aqui, não deu? Ele quer saber o fator N1, que é o rendimento noturno, vezes N0, que é o rendimento diurno, sobre o rendimento diurno que multiplica 100%, né? Que multiplica 100. Aqui é rendimento de 100%. Então, ó, mais um passo. Questãozinha é longa, né? Então, ó, mais um passo aqui da questão. Ó, sendo N1 vezes N0 sobre N0 vezes 100, a expressão fornecida temos. Meus filhos, então aqui o rendimento total ele vai ser NT igual. N1 vale quanto? 0,4 vezes N0 vale quanto? 0,6 sobre 0,6. É 100 ou é 100%? Qual a variação percentual? N vezes 100. Pois é. Mas espera ainda. 100. Vamos ver aqui. Vezes 100. Vamos lá. Vezes 100. Aí o 0,6 vai embora com o 0,6. E NT vai ser aqui, vai embora. NT vai ser igual a 40. 40%. Não é para dar 40%. A variação. O rendimento diurno é 0,6. Zero vírgula 4 aqui está certo. Achamos aqui, substituiu aqui, 3.000 de 0,4. 1 menos 3 que multiplica 0,2, 0,6. 0,4, tá certo. Sendo N1, N0 sobre N0 vezes 100 a expressão, ele quer a variação do rendimento. 40.
33,3. Pois é, só que ele não vai dar a expressão aqui. Não é o rendimento noturno pelo rendimento diurno sobre o rendimento diurno? É vezes mesmo aqui? Era bom se conseguisse ver a questão original, né? Ele parece que está com erro de digitação. Olha se consegue achar essa questão da expressão, a expressão correta. Tchau, minha querida. Porque a expressão não tem nada. Nem esse 100 aqui também, isso aqui não. Se é para dar em porcentagem, aqui é para ser 100%. Não tá fazendo, essa expressão aqui não está fazendo sentido, não. Porque da forma que está aqui, eu estou calculando só o rendimento noturno, entendeu? Essa expressão aqui é igual a essa. Hã? É um menos, é? Se for um menos, faz sentido. É, ó. Aqui é N1 menos... Olha, aqui está o 100%, ó. Vezes 100%. Vamos ver, peraí. Se for o menos, então aqui, ó, agora faz sentido. Porque se aqui fosse vezes, essa expressão que está aqui é essa mesma que está aqui. Eu vou mandar o N0 embora, vai ficar só o N1. Não faz sentido o rendimento total, o seu rendimento noturno. Agora, se for um menos, sendo um menos, a coisa muda de figura. Pera ainda. Então aqui fica 0,4 menos 0,6. Isso aqui dividido por 0,6. Aí vezes 100, né? Então, pera ainda. Aqui é 100%, né? 100%. Então, meus bebês, aqui fica, ó, NT igual a 0,4 menos 0,6 menos 0,2. Isso aqui dividido por 0,6, que multiplica 100%. Concorda comigo que 0,2 sobre 0,6 é 2 sobre 6, que é 1/3? Então aqui eu tenho NT igual a menos 1/3, que multiplica 100%. Correto? 2 por 2 fica 1, 6 por 2 fica 3. 1 dividido por 3 é 0,33333, correto? Vamos dar uma dízima? Então vai ficar aqui, ó. NT aproximadamente 0,333, que multiplica 100%. Sem esquecer que aqui é negativo, porque é menos 1. Então, NT é aproximadamente menos 33,3%. Por isso eu estava falando aqui, porque se fosse menos, dava esse valor. Não tinha lógica essa equação ser um produto. A equação aqui tinha que ser uma diferença, né? Tem resposta? Qual é a letra? Aí. Deu certo com a regra de 3? Sem utilizar a expressão. É, mas aí tu tinha que achar 0,4 antes, né? Aham. Pois é, só que é que tá. Eu não fiz por regra de 3 porque ele exigiu que se fizesse pela expressão. Entendeu? Aí eu tava tentando entender como é que essa expressão podia dar certo tendo um produto ali. Né?
Mas depois que você acha o 0,4, só você fazer. Se o rendimento total é 100%, é 0,6, o 0,4 é X. Pois é, né? Aí é Freud. Pois é. Seria até uma forma mais rápida de ganhar tempo, né? Dá tempo de fazer 5 minutos, né? Tá bom por hoje já? Pois pronto. Até o próximo encontro. Tamo junto. Uma questãozinha boa, né? Pegou a louça todinha. É.